Olá, tudo bem? Seja bem-vindo. Esse canal tem o propósito de trazer reflexões sobre o nosso dia a dia, sobre a nossa vida espiritual, sobre a nossa vida aqui na matéria. E o tema de hoje é a arte da aceitação. Muitos de nós estão sendo convidados a trazer as suas sombras para a superfície. A humanidade, de forma coletiva, está sendo convidada a refletir sobre as suas instituições, sobre os seus pensamentos coletivos, sobre o próximo, de uma maneira geral. E a aceitação é parte desse processo de integração com o nosso eu superior. A gente precisa falar então um pouco sobre isso de forma madura, de forma leve. É o que eu vou buscar fazer aqui com vocês nesse vídeo. Primeiro ponto, a gente aceitar a nossa realidade tal como ela é tem muitos benefícios na nossa vida. Por quê? Porque aceitar o que nós somos nos traz certa lucidez mental, nos traz certa paz para que a gente possa enfrentar os nossos obstáculos, as nossas adversidades. É fundamental que a gente compreenda de que a vida é feita de ciclos. A vida é feita de ritmos. Uma hora se está em cima, outra hora se está embaixo. E por aí vai. São fluxos que tem início, que tem meio, que tem fim. E tudo passa, a gente já sabe. O mais importante disso tudo é entender, é respeitar e aproveitar principalmente o ciclo, o momento que a gente se encontra. Uma coisa é quando você se encontra. Uma coisa é comemorar vitórias, né? Quando tudo tá indo bem, os negócios vão legal, o relacionamento tá super bacana, a família tá super harmoniosa, super se entendendo. Isso é maravilhoso, mas também tem o seu momento de reflexão. Outra coisa é o grande momento que a maioria de nós atravessa, que é suportar derrotas. É perdas de entes queridos, ter que se despedir de quem a gente ama, quando os negócios não vão bem, quando as coisas não estão dando certo. Daí a gente tem que trabalhar essa aceitação de forma mais madura, porque esse processo evolutivo através da dor é difícil. E se a gente não aceita, se a gente não integra essa lição para o nosso dia a dia, a gente está desperdiçando um excelente coeficiente evolutivo, tá? E a sabedoria da vida já nos mostrou, já nos provou, vocês todos já viveram isso com certeza, de que todas as experiências são importantes para a nossa vida. A vida é didática o tempo todo, ela sempre está nos ensinando algo. E a gente tem que, de certa forma, ter um olhar de aprendiz para tudo que acontece na nossa vida, para que a gente possa extrair o suco, a essência de cada experiência. Tá? Essa frase é uma citação da professora Lucilena Galvão, da Nova Acrópole. Professora, eu te amo se você ver esse vídeo. É nóis, me inspiro muito em você. E a gente tem que ter essa leveza diante da nossa vida, a gente tem que enxergar as coisas com mais claridade. E esse é o processo de aceitação, é por isso que isso traz lucidez mental. A gente só consegue modificar, de certa forma, aquilo que a gente enxerga, aquilo que a gente admite e vê claramente em nós. Como é que um arquiteto vai fazer, por exemplo, a reforma de uma casa se ele não tem a planta baixa da casa? É a primeira coisa que ele vai pedir. Como é que nós vamos transformar algo em nós que a gente ignora? Como é que nós vamos reformar algo que não está bacana dentro de nós se a gente ignora aquele problema, aquela situação ou aquela sombra, de certa forma? Todos nós temos possibilidades de superarmos os nossos obstáculos, os nossos defeitos. A questão é, a gente tem que trocar o foco, parar de colocar tanta energia em reprimir os nossos defeitos e colocar a nossa energia na outra polaridade, em desenvolver virtudes. Por exemplo, você está passando por uma situação de medo, você tem muito medo de que algo aconteça. Qual seria o essencial nesse caso? A gente trabalhar a coragem, que é a outra polaridade do medo. Então, pegue na sua vida alguém que você tenha como exemplo de coragem. Seja um super-herói de algum filme, algum amigo, seu pai, sua mãe, alguém que passou por muitas dificuldades e superou todos esses obstáculos. Se inspire nessa pessoa, pegue a coragem dela para você e coloque em prática no seu dia a dia. Enquanto a gente não aprender a integrar essa sombra, né? A sombra tem o processo de integração da sombra é, primeiro você nega aquela sua característica, aquele seu defeito, e depois você começa a combater insistentemente isso. Você nega e combate aquilo veementemente na sua vida, para a sociedade, com seus amigos. O terceiro passo é quando você começa a adquirir certa lucidez mental, daí você começa a aceitar as suas dificuldades, aceitar de que você não é perfeito, aceitar-se com amor, daí você começa a se abraçar. Calma, você entende os mecanismos da vida, você se abraça, você tem paciência consigo mesmo. E finalmente você vai integrar essas dificuldades no seu dia a dia, você vai integrar as suas sombras a você e você vai ser cada vez um ser mais pleno, mais maduro. Sabe por que maduro? Sabe por que a aceitação é característica de pessoas maduras?
porque é necessário, é essencial que se tenha humildade para admitir isso dentro de você. Se você não tem humildade, você não consegue admitir as suas sombras, se você não consegue fazer esse processo de transformação. A gente pode começar a concluir, então, de que a aceitação não é questão de você se adaptar ao modo da sociedade, a algo conformista, não é questão de você ficar triste como tudo vem acontecendo, nem suportar nenhum tipo de abuso contra a sua pessoa em qualquer âmbito da sociedade que você está inserido. Aceitar é principalmente você ter a habilidade necessária para admitir a realidade que você está vivendo. Primeiro passo, admitir o que você está vivendo. Avalia então com sabedoria os acontecimentos que estão acontecendo com você, ao seu redor, e aí sim, com sabedoria, você vai promover as mudanças necessárias no seu dia a dia, solucionando assim os conflitos existenciais que vem te deixando para baixo, que vem te trazendo amargura, que vem te trazendo tristeza. Assim você vai caminhar com um pouco mais de autonomia para atingir os objetivos que você tem pretendido para a sua vida. Planeje a sua existência. Deus é alegria, Deus é infinito amor, Ele quer que sejamos felizes, mas a gente precisa usar todo o nosso coeficiente evolutivo nesse processo. A gente precisa participar do nosso próprio processo evolutivo e não deixar as coisas acontecerem a esmo. Então utilize toda a sua inteligência para promover o seu bem-estar. Integre a sua sombra e vamos todos ser felizes, com alegria, com paz, com leveza. Todos vamos superar esses desafios e vamos ajudar a construir um mundo melhor a partir da nossa própria transformação. Muito obrigado. Fiquem com Deus.